Essa vinheta trocou aqui, negócio? Tirou? Boa tarde, estamos começando mais um Revista Geral. Hoje está aqui comigo, né, o Coronel Zoé, faz parte aí da assessoria jurídica da Ascobom. Boa tarde, Coronel Zoé, seja bem-vindo. Boa tarde. Também o Cabo Júlio, vereador de Belo Horizonte, também responsável pela coordenação geral da área jurídica da Ascobom. E aí, Cabo Júlio, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Como é que foi lá o torneio de balé? Deu tudo certo lá? Ele fica brincando comigo aqui, depois eu vou mostrar a medalha aqui. Não vou falar que vou esfregar na cara dele não, porque isso não é atitude de um cristão, mas vou dar nele uma medalhada ali que eu fui campeão e ele não pode me zoar mais. Faixa preta de balé, campeão. O Júlio fica brincando aí, mas todo mundo sabe que eu luto é jiu-jitsu. Deixa eu falar aqui com o meu amigo Gonzaga, que também está aqui conosco. Gonzaga, que é da Comissão de Direitos Humanos da ASPA. Boa tarde, Gonzaga. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Pascoal. Boa tarde, Júlio. Zoé, é prazer rever o Zoé. Tem muito tempo que eu não via. Colega de militância de várias datas aí. Boa tarde a todos. É isso aí. Deixa eu mandar um abraço especial para o Sargento Alexandre, que hoje não pôde estar aqui por motivos aí familiares. Felizmente ele não está aqui, o presidente da Ascobom. Mas tá aí o nosso abraço a ele, um abraço ao Cabo Julinho também, a todos aí que fazem parte da Ascobom, que é essa associação que mantém a Revista Geral aqui na 107 e que tem feito a diferença junto da tropa, aí, tanto dos policiais militares quanto também dos bombeiros militares de Minas Gerais. Cabo Júlio, essa semana o que não falta é acontecimentos aí em torno da área de segurança pública, né? Haja vista aí as questões envolvendo o Rio, troca de comando, envolvendo aí também Belo Horizonte com essa questão, Minas Gerais, né, com essa questão aí da produtividade. O Coronel Zoé tem uma informação muito bacana com relação a o que o Estado de São Paulo faz, né, porque a gente discutiu aqui em alguns programas anteriores que o militar que estava sendo obrigado a dirigir as viaturas aqui em Minas, e se ele bater a viatura, essas coisas, tem um problema com ele aí, tem que pagar o conserto se eu estiver errado. E vamos começar com esse tema, né? Deixa o Coronel Zoé expor pra gente aí o que o Estado de São Paulo... É o Estado de São Paulo mesmo, Coronel? Eu estou errado? O Estado de São Paulo teve uma decisão agora recente do Tribunal de Justiça em que o militar no exercício das suas funções que vier a danificar o patrimônio do Estado, principalmente as viaturas, né? Quem responde por esse risco, por esse dano é o próprio Estado, porque ele que tem, né, ele que é o responsável, né, pela segurança pública. Agora, o militar que está na ponta da linha, ele não pode responder por um prejuízo que é do Estado. E na prática, né, que tem acontecido nos estados é que o militar condutor de viatura, em caso ele envolva em acidentes, no exercício da atividade policial, ele acaba sendo responsabilizado civilmente pelo dano causado ao patrimônio público. Ocorre que entendeu o Judiciário de São Paulo que nos casos de acidente, no exercício da atividade policial, o Estado é quem tem que arcar com esse prejuízo e não o condutor da viatura. E aqui tem uma certa dificuldade hoje para que policiais militares ou bombeiros militares conduzam essas viaturas, porque se você for um policial que não é o condutor da viatura, você não responde pelo dano, é só o condutor. E isso tem, né, alguns até mesmo sometido na qualidade de condutor para fugir dessa responsabilização, que esses carros são veículos caros, né, são veículos que chegam, né, a 50, 60, 70 mil reais e costuma ter perda total, né, no exercício dessa atividade policial, que é uma atividade de risco, uma atividade que você tem que mensurar, além da sua segurança pessoal, de terceiro, da viatura, e muitas das vezes, né, independente, né, aí de qualquer participação do policial, essa viatura vem a danificar. Então, acertada, eu acredito, né, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que atribui àquele Estado a responsabilidade pelo o prejuízo causado em decorrência de acidente de trânsito. Eu espero que aqui em Minas Gerais também caminhe no mesmo sentido, e que todos aqueles policiais que forem processados civilmente para que paguem esses danos, eles recorram, né, ao judiciário, né, até as instâncias superiores, para ver, né, aproveitando essa jurisprudência do Estado de São Paulo, né, de ver o Estado, né, arcando com aquilo que ele deve arcar, que é com a sua responsabilização na
no reparo das viaturas e na assunção do risco da atividade de segurança pública. Gonzaga, como que você vê essa decisão do Estado de São Paulo? Eu vejo com muita satisfação, porque, de fato, é inaceitável que um policial que é escalado para a atividade de motorista, né? A polícia não vive ser motorista, alguém tem que ser motorista. Então, ninguém entra para a polícia para ser motorista, faz a opção, não, quer ser motorista, vou para a polícia. Não, ele vem para ser policial e uma das responsabilidades, uma das atividades que precisa de ter dentro da polícia é ser motorista. Assim como ser piloto hoje, né? De barco, de helicóptero. Então, ele não tem escolha. Alguém vai ter que fazer essa função. Então, eu acho que é uma luz no fim do túnel. Eu espero que a Justiça de São Paulo realmente tenha condições de sustentar isso para que atinja os outros estados. Para que isso vire quem sabe, uma jurisprudência, uma decisão mais ampla até do Supremo, para atingir todos os estados, né? E abre um caminho para o entendimento em todos os estados. Então, a gente passa a trabalhar, acredito que os advogados, né, a partir de agora, passam a trabalhar também, tendo como base essa decisão, na defesa dos nossos colegas. Eu já fui vítima, eu já dirigi também, em 1984, bati a viatura, tá certo? No final de um turno, dormi, cochilei, é um ato involuntário, tá certo? A resistência ao sono, cada um tem o seu grau, né? Uns têm mais, outros têm menos. Eu bati a viatura e tive que pagar essa viatura, até sob pena de não ir fazer o curso, né? Eu passei um sufoco danado, em 1984, eu tinha passado no concurso para sargento, estava naquele período de terminar os últimos testes para vir para a prova, estava lá em Itabira. E, no entanto, quase que eu perdi, inclusive, o curso de sargento por conta desse acidente. Mas paguei a viatura, né? Até com medo de perder o curso, porque naquela época era muito difícil. Eu acho que é uma notícia muito boa. Eu espero que, de fato, não haja força, né, contrária e que o Estado admita isso, porque decidiram pelo óbvio. O risco é do Estado. E se a gente tem que copiar coisas boas, que copiem essa ideia, não é isso, Cabo Júlio? Mas eu vou aqui ter uma visão um pouco diferente, porque eu li todo o acordo. Na realidade, essa decisão foi da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. A situação lá foi o seguinte: duas pessoas numa motocicleta, que eram duas pessoas que eram internos de um presídio chamado Presídio Ari Franco, lá em São Paulo. Quando eles viram a viatura, eles evadiram. E a viatura, então, para persegui-los, aqueles que estavam fugindo, acabaram se envolvendo em um acidente. Bem, qual que é a grande discussão dessa decisão do Tribunal de Justiça? Primeiro, não se ficou provado que houve algum tipo de negligência ou imperícia dos condutores, porque isso já existe aqui. Se eu acidento na viatura e eu não dei causa a esse acidente, eu não sou obrigado a pagar. O Estado, então, ele vai acionar aquele terceiro, aquele cidadão que bateu na viatura e deu causa ao acidente. Isso também já acontece aqui. Quando aqui em Belo Horizonte e em outros estados também existe o militar deu causa ao acidente por negligência, por imperícia ali, ou, vamos dizer, o policial avançou o sinal, ou o policial foi desviar e bateu, aí o Estado, então, não há como imputar um terceiro e faz essa imputação ao condutor. No caso, em São Paulo, a despesa foi de R$ 4.465, foi imputada a um soldado. Por que o tribunal tomou a decisão? Primeiro, o tribunal colocou duas vertentes para essa decisão. Primeiro, entendeu que o Estado deve assumir o risco por acidente com viatura e não cobrar do policial. Até aí, tranquilo. É o que é o entendimento que eu tenho. Eu acho hoje que na PUEM de Minas, o cidadão que é motorista, ele está colocando a sua vida e o seu bolso em risco. Porque ele tem que chegar mais cedo no quartel, sair mais tarde, não ganha nada mais por isso. E se tiver um acidente, ele tem que pagar. Então esse é o primeiro ponto. Então o Tribunal de Justiça de São Paulo, né, a 13ª Câmara de Direito Público lá, entendeu primeiro isso, que o Estado deve assumir o risco pelo acidente. Mas, na apuração que foi feita, não se conseguiu provar que o motorista da viatura policial deu causa ao acidente. E eu li bastante o acordo, com bastante cuidado, diz o seguinte, ora, tanto que não foi o motorista que deu causa, que a outra parte, que era os dois elementos que estavam numa moto, eles se evadiram.
Eles se evadiram. E havia uma testemunha, e essa testemunha diz que o motorista da viatura policial ele foi desviar e colidiu numa outra faixa. Mas haviam mais outras testemunhas que disseram que o local era mal iluminado, que não havia iluminação, que a própria linha de divisão da pista lá não era bem demarcada. Então eu gostaria muito que fosse uma decisão tão somente porque é viatura policial e a culpa é do Estado, mas não é. Nessa discussão aqui em tela foi exatamente isso. Não se conseguiu provar que o militar é culpado. Coisa que se acontecesse aqui também, num acidente de viatura, onde não consegue culpar, dar causa através de perícia, e nesse caso em si nem perícia teve, aí certamente a decisão é a mesma. Eu estou tomando conhecimento da decisão agora, a partir do Coronel Zoé, e avaliei a partir da informação que ele coloca. O tribunal decidiu que o Estado é o responsável e ele que tem que assumir o risco, né? Se ele faz a ressalva, a responsabilidade, a negligência do policial, a imperícia do policial, então nós estamos no mesmo pé. Aí é como você disse, nós estamos no mesmo pé. Ou seja, aqui também é assim. É assim. O que não foi resultado de imperícia de imprudência do motorista, o Estado assume a responsabilidade. Nós não temos tido notícias, né, e a nossa ciência jurídica trabalha sempre com essas questões também, não temos tido notícia de que alguém tenha sido responsabilizado não tendo dado causa, não tendo dado causa ao acidente. Além desse julgado lá, tem outros julgados que tomam em conta o seguinte: ausente o dolo, né, a fraude ou a má-fé por parte do policial, todo e qualquer acidente deve ser responsabilidade do Estado. Então, se não foi por dolo, se não houve fraude, se não houve má-fé do policial, todo e qualquer acidente, a responsabilização é do Estado. O policial militar... Isso é decisão de outro processo? De outro processo. O que ocorre? Porque o óbvio é quando ele não é culpado dele não pagar, é a regra. Sim, essa é a regra. Exato. Essa é a regra. Agora, o que tem entendido no Estado de São Paulo? Que exceção ao dolo, ou seja, você põe uma viatura no ponto bom, joga para o buraco abaixo para danificá-la. Quebrei ela toda, né? Você põe fogo nela. Então, o que acontece? Nesses casos, aí sim a responsabilidade é integral do policial. Mas fora o dolo, a fraude e a má-fé, qualquer acidente deve ser responsabilização do Estado. Então admite-se, de fato admite no Estado de São Paulo, que mesmo havendo imperícia ou negligência, não havendo dolo nem má-fé, o Estado é responsável. Responde. Então aí aultrapassa, aí avança daquilo que nós estamos que diz tendo em Minas Gerais. Nesse acordo que a gente está discutindo. Abre aspas, decisão, o relato do relator lá. Na ocasião, na noite com pouca iluminação, na rua onde não se havia sinais de solo, policial militar de serviço colidiu a viatura policial contra uma motocicleta ocupada por 2 indivíduos, que sendo esses internos do presídio de Franco da Rocha, Ari Franca, no Rio de Janeiro, evadiram-se haja visto que estavam usufruindo da saída temporária do regime semiaberto e não poderiam permanecer fora de suas residências naquele horário 22h30. Nos julgados, os desembargadores entenderam que não, estou falando desse caso em tela, que não se vislumbrou a culpa do servidor e a condenação do mesmo representaria grande prejuízo ao seu sustento próprio e de sua família. Então, e o Tribunal de São Paulo, até pelo tamanho do Estado, e lá tem Câmara, nesse caso aqui é uma Câmara só para essa área, já há um entendimento começando a ser pacificado, não está totalmente pacificado, que a primeira discussão é do Estado a responsabilidade. Num segundo momento se discute então se há culpa ou não. Quando há culpa, há uma mensuração dessa culpa. Então já é um grande avanço. Por quê? Vamos trazer isso para o mundo privado, uma relação de CLT. O risco é do empreendedor. Imagina que você tem uma empresa, você tem um restaurante e lá o garçom quebra um copo servindo alguém. Legalmente você pode cobrar do garçom? Se não houve dolo, ou seja, ele não pegou o copo e vou quebrar e jogar no chão, a culpa é do empreendedor. Então, por analogia, já se começou a entender que o Estado é responsável por isso. Então, há várias decisões, dessa decisão que foi discutida essa semana, é uma decisão que não conseguiu provar, até porque não houve perícia,
a que a culpa era do servidor. Então se imputou o Estado. Júlio, a gente está chegando aqui ao final do primeiro bloco e vale lembrar o seguinte, essa discussão toda aqui é minha visão, né, apesar de não ser militar, como eu sempre falo aqui, sou um jornalista, mas eu penso que o que não pode é o policial militar, que é responsável pela sua viatura, já sair com medo do quartel. Poxa, ele vai trabalhar, de repente acontece um acidente, não é culpa dele, ele tem que pagar pelo carro, isso aí já é complicado. Então é que nós estamos discutindo aqui, que haja bom senso, que haja, claro, poxa, se o policial chega e quebra a viatura de má fé, tem que pagar mesmo. Aí, poxa, tá de brincadeira, né? Tem que cuidar do patrimônio, que não é só dele, policial, é do Estado, é de todos nós. Sem a viatura a gente não tem policiamento. Então, que o policial não saia do quartel, não saia ali da sua guarnição, com esse medo de chegar, poxa, acontecer qualquer coisa, sobrei, vou ter que pagar a viatura. Ele para a viatura para atender a ocorrência, vem alguém, arranha a viatura e tem que pagar por isso? Lógico que não. Então, é esse bom senso que a gente está cobrando aqui. Se for o caso, no próximo bloco a gente continua esse debate aqui. Você que está nos ouvindo, mande um e-mail, revistageral@ascobom.org.br, que já estamos no ar, esperando a sua participação aqui conosco. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouquinho.